Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio dessa nova versão do Primecast. O Primecast é o podcast da família cristã, é o podcast da Ecoprime, da escola Ecoprime International Christian School. Então, nós estamos muito felizes de estar iniciando esse projeto. Já existem muitos episódios em áudio lá no Spotify, no SoundCloud, no Deezer, e agora nós temos também essa versão agora, né, semanal no nosso canal do YouTube e nas demais plataformas. Eu sou Gabriel, CBO, sou o host aqui do nosso podcast, do Primecast, junto com a host mais linda que existe. É o rosto bonito aqui do Primecast, Andressa Oliveira. Olá, gente. Eu sou a Andressa Oliveira. O meu marido me apresentou. É um prazer estar aqui. A gente vai estar trazendo conteúdo sobre criação de filhos, sobre família, sobre casamento. E é o podcast da família cristã. O objetivo é ser um podcast como uma conversa, né? A gente chamou dois amigos que influenciam muito a nossa vida diretamente. São missionários, pastor Douglas Liman, Lia Liman. O currículo deles é bem extenso, porque eles são servos de Jesus, são missionários norte-americanos aqui no Brasil há 10 anos, moram aqui no Brasil há 15 anos, e ao mesmo tempo, né, o Douglas é pastor, e eles possuem algumas atribuições, alguns projetos bem interessantes, como o Projeto Solidão Glória, o Café Solidão Glória. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses projetos. Mas uma coisa que chama muita atenção, né, na jornada de vocês é que vocês são conhecidos por andar de van, porque são 7 filhos, gente, não tem carro. Não tem carro no Brasil para 7 filhos, pastor. Então, se você está achando que você tem problema com o filho, eles têm 7 vezes mais problemas aqui e 7 vezes mais capacidade de ensinar a gente. A gente está aqui para aprender um pouquinho com vocês e compartilhar. Porque eu e a Andressa, a gente aprende direto, né, com Douglas e Lia. E a gente vai poder estender um pouquinho disso para vocês, para que vocês também possam aprender sobre criação de filhos. A gente vai falar exatamente sobre esse tema, né? Como criar filhos para a glória de Deus. Então sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, pastor Douglas. Amém. Um prazer estar aqui com vocês sempre. E Lia, seja muito bem-vinda. São 7 filhos. Vamos começar pelos nomes dos filhos. E aí, Lia? O mais velho é Darius, Dário, né? Zayn, do Salmo 119, Zayn. Titus, aqui é Tito, né? Tito. Zayn, Salmo 119, como assim? Porque tem letras hebraicos dividindo esse salmo bem grande, né? E o trecho que fala sobre a palavra de Deus é chamado Zayn. Uma letra hebraica. Eu não sabia disso, que legal. Isso. E na verdade ele escreveu essa semana agradecendo a gente pelo esse nome, porque ele pegou esse trecho da palavra como feito para ele mesmo. Foi muito lindo. Que lindo. Que incrível. Então, Titus, né, também. Titus, número 3, número 4, Salomão, a gente chama Soli. E Lucas, é mais fácil aqui, né? Roman e Caçula. Silas. Silas. É o que dá menos trabalho, Silas. A gente brinca que ele tem 7 vidas. O menino corre tudo. Me conta um pouquinho de vocês, né, nesse projeto Solidão Glória, um pouco do que é isso, pastor. Certo. O projeto Solidão Glória, né, ele tem vários aspectos, né, ramificações, mas nós queremos, em primeiro lugar, apoiar e ajudar a Igreja de Cristo, né, as igrejas locais. Então, se vocês desejam utilizar uma propriedade bem cuidado, nós queremos convidar vocês para fazer seus eventos lá, suas programas de evangelização. Sim. Tá? Dia da família, da sua igreja. Sim, dia acampamento da família, também. Um dia de confraternização, se vocês desejaram fazer acampamento, sim. Nós estamos abertos para isso. Isso ajuda a gente também a manter a propriedade, né? Também o próprio projeto, nós fazemos nossos próprios trabalhos, como futuros homens, pais e filhos juntos para aprender sobre masculinidade bíblica. Aí temos, né, um projeto sobre apologética, defesa da fé. Sim. Nós temos uma área sobre educação cristã e homeschooling. Muitos homeschoolers, principalmente, isso é uma área muito nova no Brasil. Então, para encorajar, tem palestras boas sobre esta área e, né, que as famílias possam conhecer uns aos outros, né? E, finalmente, né, nós temos também um instituto de tecnologia e teologia. Então, nós temos uma oportunidade de discipular 20 rapazes por um ano completo ali no projeto. Então, tem algumas outras coisas, mas assim, essa é a base daquilo que nós fazemos diariamente ali. São rapazes jovens, a partir de 18 anos, geralmente, é isso? 17 isso, anos? 18 até 25 anos é o foco, né? Eles passam um ano ali internados, basicamente, vivendo
e recebendo instrução teológica, instrução de tecnologia, formação profissional, tipo isso. Isso, depois deste ano, a maioria deles já podem trabalhar no mercado, né? Aqui legal. no Recife ou em outras partes do mundo, como fazedor de tendas, né? Para ir para países fechados. Sim. Muitos países muçulmanos, se você é um tecnólogo, você entra naqueles países, especialmente sendo do Brasil, com muita facilidade, por várias razões. Então, essa é uma estratégia para mandar missionários, plantar igrejas em várias partes do mundo. Porque profissionalmente eles estão habilitados a trabalhar com programação, com sites, não é isso? Isso. Então eles vão poder trabalhar em qualquer lugar do mundo. Que legal. Isso. E tem também o Café Solidão Glória, não é isso? Tem. Fala um pouquinho do Café tem. Solidão Glória. Pronto, o nosso papel é mais ser a esposa do projeto. Porque a gente traz a beleza, hospitalidade, alimenta, mas tudo também que entra ajuda o projeto. Então, assim, a gente está amando. É um ambiente. Amando esse projeto, porque a gente vai lá, toma um café, está junto, tem a oportunidade de trazer grupo de mulheres, fazer um chá lá, e tudo isso apoia esse projeto mesmo. Que Então, legal. Eu sou fantástico. suspeito para falar, hein, amor? Café Solidão Glória. Então, cada coisa gostosa. Com Talvez toque eu- americana, tudo Toque feito. americano. É isso. Apple pie, torta de maçã. Só para deixar claro, fica aí em Recife, né? Na Grande Recife, região metropolitana, mais precisamente no bairro de Aldeia, Camaragibe, que é o mesmo bairro da Escola Ecoprime, né? A qual nós, de alguma forma, fazemos parte. A gente tem muita alegria de ter eles como parceiros também. O Solidão Glória, a gente apoia sempre eles como, né, como instituto e, de alguma forma, a gente curte muito o ambiente, porque eu que vivi naquele ambiente, pastor, não sei se você sabe, mas eu fiz parte dos acampamentos que aconteciam nesse espaço. O espaço antes chamava Monte Moriá, acampamento Monte Moriá. E hoje é completamente diferente. Sabe uma coisa velha, nova, tipo, completamente reformada, completamente diferente, e faz parte do trabalho de vocês ali no projeto. Então, parabéns por isso. Muito bom. E aí, Então, vamos lá. Bora. A gente falou aí sobre, né, 7 filhos. E, de forma geral, o pessoal diz que 7 filhos é caro, é muito trabalho, é esforço, é sacrifício. Né? Filhos são sacrifício. Mas vocês tiveram 7. E aí, como foi, né, trilhar essa jornada, a decisão de vocês de terem 7 filhos? Certo, né? Eu vou iniciar, eu sei que Lia tem várias coisas para dizer sobre isto também, né? Mas, basicamente, né, é uma vida de fé. Eu acho que isso é muito importante dizer, porque quando nós iniciamos ter filhos, nós não tínhamos recursos financeiros, assim, né, abundando. Eu estava no seminário, trabalhava num pequeno trabalho à noite também, para tentar manter a casa. Lia, na época, até ela iniciou com minhas irmãs uma empresa para ajudar, mas, assim, era uma vida bem simples. Então, olha, eles começaram a chegar e nós sabíamos que Deus é soberano, Ele é o provedor, nós podemos confiar nele. Então, cada vez que chegou mais um, às vezes por surpresa mesmo, nós já estávamos assim, nós sabíamos que, olha, nós precisamos receber isso com gratidão, é um presente de Deus, é um bênção, e Deus vai suprir. E estas bases a gente já sabia e assim, colocamos nossa confiança ali. Às vezes era um pouco medroso por causa das opiniões das outras pessoas, até lá nos Estados Unidos, né? Como é que vocês vão fazer e tal, mas, né, sempre nós recebemos essas notícias com muita alegria, né? Aqui, com 3 anos, o pessoal já está dizendo que você é corajoso. Com 4, você é doido. Mas vocês tiveram 7. Loucas. Eu não sei qual é a categoria em que vocês estão inseridos. Mas que bênção. E é isso, é uma compreensão completamente diferente, né? Quando você entende a Bíblia e você entende que Deus diz que filhos são bênção, porque não é a nossa verdade, nem no nosso senso de justiça, mas o que Deus diz que é. Isso. Né? Essa é a verdade. Então, Lia. É isso, é uma vida de fé. Não é que cada gravidez a gente teve um sentimento assim, tão feliz. Às vezes foi assustadora, mas a gente ficou com nossa fé em Deus, que Ele provará, que Ele vai cuidar. Nunca você está pronto para mais filho, nunca tem dinheiro suficiente, nunca tem tempo suficiente. Igual casamento, você nunca vai estar pronto se esperar para estar pronto, né? Verdade. Mas nossa vida de fé, a gente não vai cultuar no domingo porque queremos, às vezes. Mas sabemos que Deus fala que é bom. E depois a gente vai render o fruto para o resto da vida. Que estamos aqui agora falando que estamos já rendendo muito fruto.
que não esperava não, tanto fruto. Essa parte que é bom. 3 dos filhos de Lee e Douglas, né, já estão, Isso. de alguma forma, numa idade adulta, né, já estão construindo ali as suas vidas, nessa jornada ali pré-casamento, estudando, faculdade, trabalhando, e 4 são mais jovens, né? Os 3 moram lá nos Estados Unidos. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas deixa eu puxar um fio disso que você falou assim, a gente nunca vai estar pronto. Eu vejo muita gente falando, nunca vai ter tempo, né? Nunca tem dinheiro suficiente na hora que se anuncia uma nova gravidez. E eu fico pensando que a gestação de um filho também é a gestação dos pais, né? Parece que nesse período de 9 meses Deus multiplica ali os recursos, a fé, multiplica a graça e aumenta o tempo, e aumenta o foco, e aumenta de alguma forma a disciplina, e o trabalho melhora, e parece que os recursos vêm, porque me parece que nunca faltou nada. Já faltou alguma coisa para vocês? Não. Era uma vida simples, como vocês disseram, mas nunca faltou nada. E aí, deixa eu puxar um fio disso. Eu já ouvi um argumento de alguém dizendo assim, não, eu acho que se eu tiver 7 filhos, alguém até que é pró-vida nesse sentido, eu quero ter filhos, mas se eu tiver 7, eu acho que eu não vou ter tempo para estar com os meus filhos, eu não vou conseguir me dedicar totalmente a essas crianças. Então, acho que o máximo que eu consigo são 3, porque aí eu vou conseguir ter tempo pessoal, individual com cada um. É uma doce ilusão, mas o que vocês têm para falar com isso, Lia? Isso mostra, na hora, o fé está nele próprio, que ele vai fazer tudo isso, né? Que a gente vê rápido que nós não temos como criar um filho. É total dependência do Cristo, não é? E assim, uma mulher, de repente ela falou, passando uma coisa que fixou em mim, que ela falou que amor não divide, amor multiplica. Então, a vida fica mais e mais abundante. E não é que eu vou sustentar ele em toda forma, não. Porque, às vezes, Deus traz um amigo, ou outra mãe, um tio, o pastor da igreja, que, assim, a gente nunca esperava, não. Mas Deus mostra essa graça, que é o filho dele, não é minha, não é meu filho. Pertence ao Senhor. Amém? Amém. Com certeza. E, assim, eu acho importante lembrar também, como Lia tocou, né? Que os filhos também, eles trazem com eles algo, né? Energia. Claro que no início é a fase mais difícil, mas logo aquilo passa. Aí, com alguns anos, eles já podem auxiliar. Então, na verdade, quanto mais pessoas, quanto mais energia, quanto mais sabedoria, quanto mais, né, experiência da vida. Então, essa ideia que muitas pessoas vão sobrecarregar as pessoas e até é totalmente falso. Na verdade, com mais pessoas, nós temos mais inteligência, mais criatividade colocada na Terra, e isso que multiplica os recursos. Então, assim, tem um aspecto central que é fé em Deus, que ele vai, né, ele vai cuidar da gente. Mas também é uma questão debaixo disso, de lógica e razão, que mais pessoas, eles trazem mais recursos também com eles. Mais dons também. E aí, amor, aqui em casa são 4, né? Foram 5 grandes gestações, uma tá no céu que é Eva. Foram 4. E aí? Multiplica ou divide? Multiplica. É mais difícil ou mais simples? Não, ela estava falando, eu estava lembrando de quando eu estava grávida de Cauã, e eu ficava pensando assim, eu olhava para Diego e disse, eu amo ele tanto. Como é que eu vou dividir esse amor com um outro ser? E era verdade, assim, eu ficava assim, né, me questionando. Mas é isso, né? O amor não divide, o amor multiplica. E a gente consegue amar todos eles, né, de uma forma igual. E uma coisa, eu acho engraçado, quando vem o segundo, na hora você fica assim, como que eu vou amar? Mas uma parte do amor, você cria servindo, cuidando, dando banho, coisas diárias, você cria esse amor para ele também, servindo, né? Desenvolve, né? Porque tem gente que pergunta assim, quando você já está na barriga, você já ama totalmente, né? Ou você ama quando ele nasce, você vê, você cuida, e tem esse laço, né, de dependência. Para mim é muito marcante, o dar de mamar e ele olhando para você ali, né? Aqueles olhares fixos em você e esse sentimento de dependência. Agora, eu lembro quando o Darius, o primeiro, nasceu, eu fiquei assim, rapaz, eu vou ter que alimentar 18 anos, pelo menos, como que eu vou fazer isso? Cada refeição, né? Tá vivo ele. Bênção do Senhor, olha aí, ele provei. Olha que coisa curiosa isso, né? Porque a nossa tendência é acreditar que o amor é algo místico, né? Algo simplesmente subliminar, superior. De fato, é o dom mais supremo que existe. É o suprassumo dos sentimentos, das emoções. Mas, sobretudo, o amor é serviço em favor ao outro, né? É ação massiva na direção do favor do outro.
Então, se você faz isso com seus filhos, e de alguma forma você ganha um propósito maior, não ganha? Quando você tem um filho, você ganha um propósito um pouco maior. Você desfruta um pouco da graça de Deus, né? De sentir um pouco daquilo que Deus sente por você. Se você crê em Cristo, você se torna filho de Deus, como diz João capítulo 1:12. A todos quantos que receberam a Cristo, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Você agora se torna filho de Deus por adoção, como diz Efésios capítulo 1. Aí você é adotivo em Cristo. Você é filho. Deus te ama muito. Não porque você é perfeito, não porque você veio sem defeitos, na verdade você veio cheio de defeitos e Deus ainda te ama muito. E aí quando você tem filhos, de alguma forma você experimenta um pouco disso, né, pastor? Você experimenta um pouco daquilo que Deus sente por você, num grau talvez menor, né? Mas você sente uma coisa explosiva, natural, mas ao mesmo tempo tem que ter esforço, serviço na direção da pessoa. Sim, né? Com certeza, né? Cristo amou a igreja sacrificialmente. Então, grande parte, né, como você falou, né? Amor é serviço, né, fazer aquilo que é bom para o outro, né, não pensando em você mesmo em primeiro lugar. Então, quando a gente consegue fazer isso, nós estamos imitando Deus, nós estamos abençoando nossos filhos, porque eles aprendem com aquele amor sacrificial, eles vejam mamãe, né, acordando cedo para cozinhar, etc. E aquilo, né, impacta a vida deles também. Então, eles começam a aprender a servir. Então, aí a imagem de Deus, as características de Deus, os frutos do Espírito, eles crescem no lar. Aí isso se torna uma situação abençoadora e rica, né, em termos de frutos espirituais, que não é só o místico, né, e tal, interno, mas tem a ver com ação também. E quando todos juntos começam a fazer assim, as coisas ficam mais leves, né? Você tem mais pessoas para ajudar a lavar louças, para preparar comida. Então, tudo fica assim, quase igual, né? Porque você tem pessoas para ajudar. Né? Eu estava lembrando de uma reportagem que eu vi um tempo atrás sobre mães arrependidas. Né? Isso que a gente falou, esses conceitos são conceitos simples, são conceitos bíblicos, mas eles mudam totalmente a nossa perspectiva em relação à criação de filhos, porque muitas pessoas elas querem ser mães para se satisfazerem pessoalmente, elas querem ser mães para serem felizes, porque elas acham que a maternidade e a paternidade vai trazer felicidade para elas, e é uma total e completa frustração quando você centra em si mesmo. É um sentimento egoísta, né? Mas assim, a sociedade ela tem nos levado a ter esse tipo de sentimento. Aí depois a mãe cria essa expectativa e depois assim, tô frustrada, eu amo meu filho, a história era essa, né? Eu amo meu filho, mas eu sou uma mãe arrependida. Se eu pudesse voltar atrás, eu não seria mãe novamente. Não aguento mais, tô cansada. Porque não se trata da gente, né? Não se trata de a gente receber, se trata de a gente dar, né? De a gente servir. Veja, algo tão simples, algo tão claro na Bíblia, né? Mas que por conta dessa falta de compreensão tem trazido uma distorção e sentimentos tão negativos em relação a algo tão lindo, tão maravilhoso que é o projeto de Deus, né? Que é a maternidade e a paternidade. Essas mentiras afastam muita gente de desfrutar, por exemplo, de 7 filhos. E aí eu fico me perguntando, cansaço vai chegar. A Andressa se cansa um pouquinho com 4, né? Geralmente os homens também se cansam, mas a gente tende a fazer menos coisas que as mulheres. As mulheres talvez tenham mais pequenas coisas de responsabilidade, elas cuidam de muito mais coisas, muito mais áreas, talvez, na vida familiar, na vida do lar. E elas estão mais propensas, na minha visão, a se cansarem nesse aspecto de estar convivendo. Aí eu me pergunto, cansa muito 7 filhos? Olha, cansa, mas assim, como os caminhos de Deus é doce, maravilhoso, como ele fez é incrível, porque eu lembro pensando, ok, eu estou tão exausta, eu não aguento mais, e nessa hora que eu vi eles se levantarem, parece que ele dá o que precisa, graça, e na hora que a gente está cansado, os filhos vêm, como não esperava, de forças, de ânimo. Sim. E era outra coisa, eu vou falar de cansaço mesmo. Mas é isso, eu fico às vezes pensando assim, você vê uma mãe de um filho, mas eu estou muito cansada, como é que eu vou dar conta de 2? Quando eu acho que, na minha compreensão, né, com 4, o trabalho ele não multiplica. Não é como se você tivesse 4 vezes mais trabalho em alguns aspectos. Porque, de certa forma, eles ajudam. De uma certa forma, um faz companhia ao outro. Às vezes, um só demanda muita atenção protege da o mãe. outro. Protege o outro, né? Diego era muito marcante, porque Diego tinha muito esse senso, né, de proteção. O Cauã estava andando perto da rua e ele puxava Diego. A gente, às vezes, nem tinha visto. Puxava Cauã. Puxava Cauã para mais para dentro, né? E tal. Então tinha esse muito senso. Não vai para longe da mamãe, Cauã, eu lembro disso aí. Não vai para longe da mamãe. Não. A gente ia para um parque, alguma coisa assim, ele ficava preocupado, ele ficava cuidando. Então,
É um investimento, especialmente esses anos pequenos. É investindo. E você acha, será? E depois, começa retorno, que é inacreditável quando chega essa parte, né? Nós podemos dizer que nosso último filho, Silas, em termos de trabalho até manual, né? Olha, parece que eu não fiz nada. Quer dizer, tinha tantos outros ajudantes ali, né, para orientar, para ensinar, para dar exemplo para ele também, que, olha... Se criou. Claro. O pessoal diz que quarto já se cria, sétimo então. Já nasce criado. E, na verdade, Silas, ele foi uma surpresa. Que é algo que fica assim, não sei como eu vou fazer, não sei. Mas Deus quis dar um presente que a gente não esperava. E essa parte foi incrível, porque os outros, um pouco mais velhos, eu lembro quando ele nasceu, eu vejo que é o papel da mãe, dos pais, cuidarem dos filhos. Não é o irmão que vai criar. Sim. Foi meu papel de dar banho, meu papel. E os outros, deixa a mamãe, deixa eu fazer, deixa eu ajudar. E eles viram o bênção de filhos. Uau. Então foi fantástico, assim, Deus querendo me dar um presente e eu dizendo, não sei se eu consigo, e Ele querendo abençoar. Então todo dia eu agradeço a Ele que Ele me deu muito mais do que eu queria, porque Ele queria, me faz bem. Eu costumo até pensar que o filho mais novo, ele tem o privilégio de olhar para o exemplo dos mais velhos. E óbvio que se os pais fizeram um bom trabalho e pela graça do Senhor, os filhos mais velhos crescerem em virtude, eles vão ser exemplo positivo para os filhos mais novos. Mas ao mesmo tempo que o filho mais novo tem o privilégio de olhar para os de cima, né, os de fora. Latam vive isso com o Diego, com o Cauã, com a Aimee. Ele olha para os mais velhos e diz assim, tem um modelo aqui para ser seguido. Os mais velhos têm um privilégio de poder olhar para o mais novo e dizer assim, eu quero instruí-lo, né? Eu preciso ser exemplo, eu preciso ser modelo de bom procedimento, de obediência, de serviço. E a gente vive um pouco disso, né? Num menor grau, mas Diego já tinha, quando Natan nasceu, já tinha 14 anos, talvez. Então Natan tem quase 3, Diego vai fazer 17. E os dois nasceram... Diego dia 17 de dezembro, Natan dia 22 de dezembro. Então, eles comemoram quase que o aniversário juntos. É uma dicotomia curiosa, né? Assim, de uma disparidade grande. Natan vai fazer 3, Diego vai fazer 17. Com 14 anos, Diego já tinha muita maturidade para poder ajudar e servir. E, nessa jornada, ele está sendo formado, né? Não só pelo panorama, como você disse, de olhar e dizer assim, que bênção, filhos. Que bênção meu irmãozinho aqui. Embora ele não seja o responsável, nós somos. Mas... essa divisão de responsabilidade e tarefas faz que ele desfrute dessa perspectiva e, ao mesmo tempo, ele olhe para isso e diga, caramba, faz sentido, olha só que privilégio eu tenho meu irmãozinho, eu poder cuidar dele. E desfrutar de outro assunto para entrar. Veja como disciplina é bom. Porque é engraçado como nossos mais velhos falam, mãe, você tem que disciplinar ele. Porque eles entendem que funciona. Então, parece que a gente fez o contrário de todos, mas eu sabia que disciplina era bom para meu filho. Então, o último, eu disciplinei mais cedo e mais consistente. E, assim, bem firme, porque eu sabia dos frutos que geram, dos frutos, né? dos outros também. Que parece louco, né? Se tem alguém que pode dizer que dá certo é vocês. Não, porque os filhos de vocês, por onde vocês passam... Não, assim, que é graça. Mas assim, por onde vocês passam, vocês talvez não tenham muita noção, porque vocês não estão ouvindo o tempo inteiro. As pessoas nem sempre falam para vocês, e talvez por um cuidado para não envaidecer, ou porque é desconfortável ouvir isso. Mas por onde vocês passam, vocês são considerados como referência. No casamento, na criação dos filhos. E as pessoas olham e veem os filhos de vocês muito bem educados, servindo os outros. Teve um dia que eu me impressionei porque acho que a gente estava no Café Sólido da Glória e Tito estava muito disposto a servir. E então eles pegam a cadeira, eles perguntam como é que você está, sensíveis a isso. E veja, não tem como olhar para eles, e é claro que você olha para a graça de Deus, né, na vida de vocês, mas não tem como olhar para isso e dizer assim, veja, não teve trabalho, não teve esforço. Porque é outra mentira que as pessoas dizem, pastor, é assim, os filhos de vocês são maravilhosos, nasceram com o DNA de Cristo. A gente nasce com todo mundo com o DNA de Adão, moço. A gente nasce com o DNA de Adão, é pecador. Aí a forja, né, de alguma forma da disciplina, da exortação, da repreensão em amor, vai mudando o DNA, o código lá, né, de genético da gente, para um caráter de Cristo. Então, quando eu olho para alguém, é a mesma coisa quando eu chego na academia e eu vejo, de alguma forma, alguém... tem um rapaz que eu treino na academia com ele tem 54 anos. E ele não parece, ele parece que tem 42 e olha lá. E assim, o corpo dele é realmente trabalhado. E é incrível ver alguém com 54 anos parecendo 40, mas ao mesmo tempo com um físico que eu não tenho com 30. Né? Então assim, você olha para isso, é inevitável você dizer, esse cara se esforçou. Ele tem uma disciplina absurda.
em relação à alimentação, em relação ao sono, ele todo dia está na academia. Então, às vezes eu acho uma mentira que a pessoa se engana. Ela olha para vocês, por exemplo, e diz assim, eles nasceram, né, assim, já tem um DNA bíblico aí, e por isso que os filhos deles são tão servis, tão virtuosos. Eu olho o contrário, eu olho de, caramba, olha o trabalho que eles tiveram para que essas virtudes estivessem presentes. Olha o grau de esforço, olha quanto peso eles pegaram, entende? A analogia com a pessoa da academia, olha quanto peso eles pegaram por tanto tempo, todos os dias. Porque ir lá para academia não faz sentido você pegar peso uma vez na semana, você vai pegar todos os dias um pouco, e vai evoluindo, e vai progredindo. Eu olho um pouco para esse progresso, e eu louvo a Deus pela vida de vocês talvez não tenham muito noção disso. Não é um momento só de louvar a Deus, ou honrar quem honra, mas assim, é dizer que você que está assistindo a gente, às vezes você se engana pensando que foi fácil, ou que é fruto de uma osmose, né? de um processo. São filhos fora da curva, né? Esses meninos são fora da curva, André, né? São diferenciados. Você já deve ter ouvido, né? Sim, com certeza. Eu acho que esse ponto realmente é muito importante. Como você falou, é totalmente falsa essa ideia que porque nasceu com personalidades tranquilas, né? A realidade bíblica é que todos nós somos pecadores caídos, então vai ser assim um trabalho. Nós temos uma responsabilidade como pais perante o Senhor de obedecer a Ele com alegria, mas nós temos nossos pecados, né? Isso já é muito difícil, e nós sabemos que eles vão ser pecadores. Então, este conhecimento eleva nosso senso de responsabilidade e nosso senso que, olha, nós temos que fazer nossa parte na obediência ao Senhor. E, graças a Deus, minha esposa também tinha essa mesma visão, porque isso é um trabalho muito arduoso. Então, para uns fazer sozinho, tem que ser um time, trabalhando juntos. E ela, né, graças a Deus, muito temente ao Senhor e entendeu muito bem esta responsabilidade. Muitas vezes melhor do que eu, mais consistente. Certamente ela disciplinou muito mais do que eu, apesar que eu tinha a responsabilidade de supervisionar isso, e eu tentei ajudar quando poderia, mas ela muito mais presente com os filhos. A mulher normalmente está mais em casa, né? Sim, então muito desse peso de orientar e de disciplinar até mesmo foi nos ombros delas. Então, eu sou muito grato a Deus por essa visão, mas não se engane, não vai ser fácil. Criar filhos é um trabalho muito arduoso, mas o que anima a gente nisto? É o trabalho mais glorioso que existe. Nós estamos criando, né, almas eternais. Assim, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Claro que Deus faz toda esta obra, não é nada a ver com a gente. Então, por isso, nós podemos ir com confiança, quando não é nossa sabedoria, nosso trabalho, é a graça de Deus. Mas, entendendo isso, como pastores, né, seguindo o grande pastor, nós temos que entender que nós temos responsabilidade. Não vai ser fácil, mas no mesmo momento nós estamos fazendo aquilo que é o mais importante, que vai ter frutos duradouros até a fim da vida. Criar uma empresa, muito legal, é importante, mas a empresa pode passar, nossos filhos vão estar com a gente até a nossa morte e eles vão continuar na jornada, os filhos deles. Então, aquilo que nós criamos aqui, ele tem consequências eternais e também, né, futuras gerações, né, pelos séculos dos séculos, né, assim. Então, o entendimento que isso é tão importante, né? Eu tenho uma história. Você gosta de analogia, né? Analogy. Um dia eu estava com muita gente em casa, muita mãe com filho, e eu fiquei assim, como que eu vou fazer com tanta menina assim, criança aqui? E um filho meu, Tyrus, falou, mãe, eu vou resolver. E a gente tem uma parte dentro da casa verde, com plantas e tudo. Então, ele saiu e ele foi lá para trás da casa e a gente tem porcos lá. E tinha acabado de nascer uns porquinhos. Então, tinha nascido um porquinho que nunca saiu da área dele. Ele ficou lá com a mãe desde nascer, nunca tinha saído. E ele foi, limpou e trouxe esse porquinho desse tamanho dentro da casa com uns 15 crianças. E eu fiquei assim, será que ele tá louco? Será que ele vai sobreviver? E esse porquinho que nunca tinha saído do lado da mãe, ele brincou um pouquinho com as crianças, correndo atrás, e lá no cantinho da minha casa tinha lama. E de todo canto que ele tinha para escolher, que ele nunca tinha liberdade de ser livre uma vez na vida, ele foi direto na lama. Por quê? Porque ele era um porquinho.
Então, eu amo essa analogia porque nossos filhos, eles nascem, eu nunca tive que ensinar não. Eles aprendem não da carne. Então, assim, uma Ele coisa... dizer não pra você. Nunca. Eu nunca tive que ensinar a brigar. Eu nunca tive que ensinar a ser egoísta. Então, os meninos nasceram assim. Então, a gente vai falar de luta mesmo. Essa parte diária que a gente tem, meu marido, ele ensina muito sobre aconselhamento bíblico. Uma coisa que a gente faz é o tirar e o repor, né? Então, uma mãe, a gente tem esse papel de ensinar nos caminhos de Deus nada que eles vão naturalmente entender ou saber. Ele não vai saber trabalhar, oferecer uma cadeira. Ele nunca vai saber dar o último pedaço de bolo. Ele nunca vai... Então, o trabalho que a gente tem é quase inacreditável. Por quê? Nada boa vai sair desses meninos se a gente não ensina os caminhos de Deus, né? Então, isso é a parte diária. Eu amo essa história do porquinho, porque ela fala, e tu esperava o quê do filho? Não é uma coisa de tirar foto, tudo é ótimo. É difícil, é luta, é choro. Nunca eu disciplina só ele chorando. Normalmente os dois não estamos chorando assim. Mas esse privilégio diário de ensinar, inculcar os caminhos de Deus. Então, foca no nosso face. A gente acredita mesmo que os caminhos de Deus são melhores do que a carne, né? Perfeito. É uma guerra espiritual, né? A ideia não é, isso vai ser legal, tem uma família, bonitinho. É uma guerra espiritual. E nós temos que estar preparados para essa guerra, né? Sim. Tem uma frase de Sinclair Ferguson que diz assim: a verdade não se resume à possibilidade de nossas crianças se desviarem espiritual e moralmente, caso algo venha a dar errado. Mas é muito pior do que isso. É a tendência para seguir esse caminho tortuoso que já veio plantada neles. Isso. Né? Isso. Que é exatamente isso. Tipo assim, eles não vão se desviar se algo der errado, né? Eles já tá tudo errado, né? Eles já nascem como Adão, né? Como o Gabriel disse, e nós precisamos trabalhar arduamente para que isso aconteça. E a gente, né, Gabriel falou um pouquinho aí do perfil dos filhos de vocês, de como são admiráveis, né, em relação ao comportamento, à educação. E é alvo de toda mãe, né? Tem mãe que tá com um aí labutando, aperreada, descabelando, angustiada, com o coração angustiada, buscando viver isso, né? Buscando ter obediência de seus filhos, buscando criar filhos, né, para Deus, e tem vivido muitos desafios. Existe um entendimento de que não existe manual para criar filhos. Não, mas não existe manual, é muito difícil, porque cada um é diferente e tal, então como é que você vai fazer? Eu não sei como lidar com os meus filhos. E a gente lidar com muitas mentiras nesse mundo que dizem muitas coisas sobre criar filhos, e a tecnologia, de certa forma, né, tem feito ecoar muitas vozes em relação a isso. Em relação à questão de não diga não para o seu filho, ou não dê ordens, faça combinados. Psicologia positiva, né? Exatamente, disciplina positiva, disciplina respeitosa. E a Satanás, ele é ardiloso porque ele traz ideias, disciplina lógicas, positiva. até lógicas. Exatamente, positiva. Como é que pode ser algo negativo se é positivo? Como é que pode ser ruim se é respeitosa? Né? Ele traz algumas coisas assim. Mas a verdade é que a gente sabe que a Bíblia, ele é o manual de criação de filhos. E vocês têm se esforçado por olhar para a palavra de Deus e entender como criar filhos. Então, queria que vocês falassem um pouquinho desse percurso que vocês trilharam ao longo dos anos, né? De como criar filhos obedientes. O que foi mais marcante na educação de vocês, né? Nesse processo de criação de filhos? Certo. Lia tá olhando para mim, né? Não, Então eu devo iniciar. Você quer... Não, eu lembro uma época que eu estava no caminho assim, e eu teve que... eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. Eu lembro específica. Porque criando homens, né? Que vão mandar, que vão ser líderes assim. E uma vez... eu lembro o mais velho chorando, dizendo, mãe, eles não me obedecem, eu estou mandando, eles não querem ouvir, né? Cada mãe conhece assim. Eu lembro que a gente estava com uns amigos em casa e o marido tinha toda a teologia perfeita, lidar. Mas ele não estava servindo. E aí eu me lembrei naquele dia como Jesus foi servo. E eu falei, Darius, vamos fazer uma experiência amanhã. Não importa em mandar, importa em servir. Então, no próximo dia ele acordou e ele amarrou os tênis do irmão, ajudou com o cabelo.
Isso começou a criar outra temperatura em casa, porque quando ele precisava mesmo mandar, que é raro, eles tinham um respeito e tinham uma confiança e tinham um amor no irmão para, ok, tá bom. Mas assim, às vezes a gente acha que é o contrário, né? E eu lembro por quê? Porque eles iam fazer como eu fazia também. Eu mandava, em vez de falava gentil, falava com calma, falava... Ele ia fazer igual o que eu fazia. E eu vi naquela hora, eu preciso ser gentil, eu preciso servir, porque eles vão ser um espelho. É uma maldição de ser mãe, né? Eles vão fazer o que a gente faz. Então, assim, de dizer que eu estou ao caminho errado, quase todo dia, quando a gente está disciplinando, vê que é nós, né? Sim. Foi nós que erramos e Deus nos perdoou e nós que temos que ver nosso coração, né? Então, é uma coisa diária que a gente vê a graça de Deus com a gente, quanto a gente tem que ter graça com esse filho. Na disciplina, a disciplina é um amor, como uma árvore, a gente quer fruta, tem que podar, tem que treinar, tem que cortar, às vezes disciplinar, mas disciplina é uma coisa amorosa, porque a gente ama, quer que ele vê certo, né? Então, assim, todo dia eu vejo, rapaz, fica no caminho de Deus, é muito melhor do que a nossa raciocinal, né? O lógico que a gente tem como criar filho, vai para a palavra. Sim, e eu acho isso é um ponto essencial para nossa história. Pela graça de Deus, nós somos ensinados. Eu aprendi isso na universidade pela primeira vez. Eu cresci numa lar cristã, né, bíblico, até meu pai é um pastor, o pai de Lia também é um pastor. Nós temos tido esse privilégio. Mas algo que nós aprendemos, Lia até com menos idade do que eu, era sobre esta área da suficiência da palavra de Deus, né? 2 Timóteo 3, 15 a 17 é uma passagem muito importante sobre isso, né? Que ensina que a palavra de Deus, ele é inspirado por Deus, é um livro especial e ele é útil para ensinar, né? Então, ele é útil para corrigir, repreender e para educar na justiça, né? Em piedade, na vida de santidade, a fim do que o homem de Deus se torna completo, né? Maduro. Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa hora. Quer dizer, o que nós precisamos para criar filhos? Deus tem dado a gente o ferramenta principal que o Espírito Santo vai utilizar. Então, qual é o nosso papel? Nós precisamos crer nisto e agir em conformidade. Esse é o nosso desafio diário, mas esse é o nosso fundamento básico, a palavra de Deus. Então, o que a palavra de Deus mandar, esse é o livro, né, do expert maior, que é Deus. Nenhum voz humano, como você falou, tem muitos voos na internet, você pode estudar muito, mas nenhum deles compara com a clareza, simplicidade do evangelho e da lei, da palavra de Deus para nossas vidas. Então, essa é a nossa fonte. E tendo essa fonte, nós devemos ter confiança que nós temos tudo que é necessário para, né, educar filhos nos caminhos do Senhor. Essa tem que ser a nossa meta. É criar filhos para a glória de Deus. Agora, como? Não, Deus nos deu um manual perfeito e suficiente, que é a palavra dele. Né? Então, essa é a nossa fonte de sabedoria. Nós não temos nada em nós. Não é experiências, né? Não porque nós somos pessoas especiais, nada. Nós somos os piores de pecadores. E geralmente, infelizmente, quem faz essas linhas ideológicas sobre criação de filhos nem tem 7 filhos, viu, amor? Vai ter 7 filhos primeiro. Vai criar eles com destreza e depois você vai tentar ensinar alguma coisa. Porque o pessoal tenta criar ali as teorias, fazendo testes cegos, fazendo alguns tipos de teses nos seus escritórios, né, dentro das universidades norte-americanas, etc. Então, mencionou que é um estudo científico de Harvard, pronto, virou lei. E as pessoas agora começam a seguir como bois numa manada que vai para o abismo. Sim. Vamos ver como é que foi a geração de Freud, os filhos de Freud. Total. De Rousseau. Vamos ver, né, como é que esses grandes experts mundiais, filósofos, etc., como é que foi? Karl Marx, quais foram os filhos dele? Na vida familiar das pessoas. Quer dizer, os experts, os universitários, muitas vezes, o conhecimento deles sobre antropologia,
né? O que o homem deve se tornar é pior do que zero. Eles não têm conhecimento. Então, para a gente ficar bebendo destas fontes como se fosse, né, os todos sábios e tal, e deixar a palavra de Deus do lado, isso é uma grande tristeza que tem acontecido até na igreja de Cristo muitas vezes. Então, isso é uma alerta bem, bem forte para a nossa geração. Deixa eu fazer um parênteses aqui, rápido. Se você está assistindo aqui o episódio do Primecast, você está desfrutando. Se você está assistindo até aqui, você tem uma missão. Clicar em gostei, compartilhar com pelo menos alguma pessoa. Você está aí tão entretido, aprendendo tanto. Eu estou aprendendo muito aqui com Lia, com Douglas, com Andressa também. E aí você está aprendendo tanto, de repente está fazendo alguma anotação, tomando alguma decisão, ótimo. Mas agora compartilha, bota no grupo lá da sua família, no grupo da sua igreja, compartilha. Nos ajuda a propagar isso. É um esforço, um trabalho que está aqui entregando valor para sua família, de graça, obviamente. E a gente quer só que você compartilhe isso. E uma pausa rápida para a gente falar sobre a Ecoprime. A Ecoprime é a escola bilíngue e cristã que fica aqui no bairro de Aldeia, na Grande Recife, região metropolitana aqui do Recife, em Pernambuco. Se você é de Recife ou região e não visitou ainda a nossa escola, você precisa entrar no link que está aqui na descrição desse vídeo, vai no site, pega o número, entre em contato com o nosso WhatsApp, fala com as meninas, Dani, Catuxa, Sara, vão estar lá disponíveis para poder conversar com você e marcar uma visita para você poder conhecer a nossa escola. As matrículas estão abertas. Nós também temos a editora Ecoprime. A editora Ecoprime é uma editora de produção de livros didáticos cristãos para escolas cristãs de todo o Brasil e num futuro próximo ajudando famílias que praticam after school ou homeschooling também. A ideia da gente é poder nutrir e proporcionar um material com a cosmovisão bíblica e com excelência pedagógica. Nós utilizamos método fônico, método espiral, nos baseamos bastante no método clássico, né, método clássico cristão dentro da educação, e são as matérias de português, matemática, história, geografia e ciências, e especialmente estamos produzindo algumas outras. Temos o material de educação infantil até o ensino fundamental 1, 5º ano. Então, se o seu filho tem ali de 2 anos até 3 anos, basicamente, 2 a 3 anos, até 10 anos, você pode conhecer um pouco do nosso material. E se você é dono de escola, de alguma forma, você pode conhecer o nosso material da editora Ecoprime. Nós, na Ecoprime, utilizamos esse material para as matérias de língua portuguesa. E também tem escolas como Cidade Viva, Alfa 2, lá no Maranhão, Ludos, tem outras escolas, né, no Brasil todo, estímulos, no Brasil todo, utilizamos o nosso material. Temos também o apoio da Aljava Filmes, a produtora Skywalker, dá um tchauzinho aí, Skywalker. Skywalker é o meu sócio, né, que está fazendo aqui a produção desse podcast. A Aljava é especialista em vídeos corporativos de treinamentos, palestras, eventos. Você quer fazer um teaser sobre a sua empresa, um institucional, ou um podcast, ou gravar vídeos para o YouTube, produção de conteúdo, cursos. A Aljava é especialista em atividades de vídeo empresarial, tá? E a gente poderia falar mais Casamento Abundante. Casamento Abundante. A lista é longa. A lista é longa. Casamento Abundante é o nosso evento, né, de construção de um casamento abundante. É um dia inteiro de imersão, de 8 da manhã até as 6:30 da noite, uma pausa para o almoço, para que você e o seu cônjuge possam, através do conhecimento bíblico, dos princípios e ferramentas da palavra de Deus, né, as quais nós precisamos, de forma didática, né, traduzir e mastigar da forma mais simples possível para entregar isso em um dia. Essas ferramentas são, pela graça do Senhor, pelos princípios da verdade, transformadoras para centenas de casais que já participaram, né, do nosso evento. E nós vamos ter um novo evento, Casamento Abundante, dia 21 de outubro. Dia 21 de outubro aqui em Recife. Tivemos dia 26 de agosto em São Paulo, 21 de outubro agora em Recife. Ainda há a possibilidade de você fazer a inscrição. Então, corre no site gabrielcbo.com.br/casamento-abundante. Você pode se inscrever. E o link vai estar aqui na descrição. Vai ter aqui na descrição o link do site da Ecoprime, o link do Instagram da Ecoprime, o link do meu Instagram, do Instagram de Andressa, do Sólido Glória, do Café Sólido Glória. A gente vai colocar tudo na descrição. Vai lá e assiste, tá bom? Vamos seguir aqui, porque eu fui chato pra caramba agora, né? O cara que vai falar do Merchan, vai fazer uma pausa numa conversa que estava tão gostosa, mas foi bom. Eu preciso do banheiro. Vai lá. Então vamos continuar aqui. A gente estava puxando dessa ideia, pastor, da suficiência das escrituras, para entregar para o pessoal algo muito singular. Existe um manual, existe um roteiro a ser seguido. Lia, você precisa de alguma coisa? Pastor. Ok. Lucas. Então, só que você volte o mais rápido possível. Então, existe um manual. Isso lança fora, né, muito da insegurança de alguém que gostaria de ter filhos, mas se sente seguro, despreparado. Veja, eu falei sobre o casamento abundante aqui, a jornada de preparação. Eu realmente acredito que o casamento abundante começa na dependência do Senhor, mas enquanto dependentes, ativos, né, nessa nossa parte, a nossa semeadura para a construção de um casamento maravilhoso e abundante, e para a construção de um ambiente, uma atmosfera fértil para esses filhos crescerem,
é justamente um ambiente, né, de conhecimento. Busca por razão, sabedoria, conhecimento. A própria palavra diz lá em Tiago que aqueles que pedem sabedoria com fé vão receber do Senhor. Liberalmente, peçam com fé. E aí em Provérbios capítulo 4, a ideia de que a sabedoria deve ser adquirida. O princípio de sabedoria é o temor do Senhor. Mas em Provérbios capítulo 4 ele diz o princípio de sabedoria é adquirir a sabedoria. Com tudo que você possui, adquire a sabedoria. Adquire o entendimento, que é a correlação dos fatos. E aí eu vejo muita gente querendo criar filhos de forma muito intuitiva. Esse é um erro, né? Seguir a própria intuição. Meus pais fizeram assim. Ou então, simplesmente, né, eu vou criar filhos dessa forma. E aí, ao mesmo tempo, eu tenho insegurança porque eu não sei muito bem como criar filhos. O caminho, a gente já sabe que tem um manual, mas qual é o caminho que a gente poderia percorrer dentro desse manual? E aí, pastor? Qual é o caminho, né? Qual é o caminho para a gente percorrer dentro? Existe um manual, ok, a palavra de Deus. Sim. Qual é o caminho para percorrer nessa jornada de criação de filhos? Alguém que tem um filho aí de 5 anos, que talvez tenha seguido a própria intuição, ou seguido esses blogueiros, esses artigos científicos que sejam, e de alguma forma ignorou a palavra. Né? O que essa pessoa precisa fazer urgente para um filho de 5, 6 anos, por exemplo? Certo. O que eu falo? Agora? Sim. Responde. Certo. Não, nós temos um manual, né? Então, tem que olhar para o manual. Esse filho, ele precisa de uma meta na vida. O manual vai ensinar a gente a meta. Então, toda família sabe, estamos apontando na mesma direção. Não só a família, mas a escola cristã está apontando naquela direção. Não só a família e a escola cristã, mas a igreja de Cristo está apontando naquela mesma direção. O alvo é que nossos filhos se tornem mais parecidos com Cristo. Mas isso é muito teológico, isso é muito, assim, né, elevado. Mas isso é a nossa meta. Que nossas vidas produzem frutos para a glória de Deus. Que as características de Deus sejam implantadas na vida de nossos filhos. Como? Voltar para a lei do Senhor. Porque depois de tem um novo nascimento, que é a prioridade, claro, para nossos filhos. Eles precisam conhecer o perdão e graça de Deus no Evangelho. O sacrifício perfeito de Cristo. A vida perfeita de Cristo. Dado a nós. Né? E esta teologia é básico, que tem que estar lá. Como, assim, vamos dizer, a fonte para gerar todo esse temor do Senhor, essa alegria para obedecer ao Senhor. Esse evangelho tem que estar lá. Depois do evangelho, você volta para a palavra de Deus e diz, como é que eu devo viver agora, que o Senhor me salvou? E ele diz, filho, volta para a minha palavra. Ali eu vou te orientar. Segue a lei do Senhor. Aí a gente vai estudar a lei, né, o Provérbios para ganhar sabedoria, advertências contra a mulher adúltera. Nós vamos para a lei do Senhor para aprender como viver nesta vida. Nós vamos para Efésios capítulo 4, onde o apóstolo Paulo ensina a gente como é que esse processo de crescimento acontece na vida da gente. E ele é muito claro ali. Olha, você tem que diariamente, com disciplina, né, com vigor, despojar o velho homem, os velhos atitudes do primeiro Adão, a natureza caída, pecaminosa, que ainda habita na gente, né? Somos novas criaturas em Cristo, mas aquele velho parte até a gente morrer está ali competindo com essa novidade de vida em Cristo. Então nós precisamos despojar, essa é a nossa responsabilidade diariamente, despojar, retirar de nossas vidas atitudes maldosas, né? Gritaria, blasfêmias, né? Infidelidade, todos aqueles pecados, né, que a Bíblia ilustra com, né, vários exemplos, despojar e revestir, né, colocar agora em nossas vidas boas atitudes, né, responsabilidade, disciplina, o temor do Senhor e atitudes assim, né, isso, né, Lia tem me ajudado muito, né, para colocar isso na prática dos filhos, né. Isso quer dizer, eles não vão saber como amar pessoas. Então, a gente tem que ensinar eles na prática. Como você ama alguém? Quando alguém chega em casa, você vai até ele, você importa com ele, como é que ele está, você cumprimenta ele, estende sua mão, olhe nos olhos dele. Porque eles não sabem disso naturalmente. Como você ama alguém, respeitar alguém na prática, tem que ser ensinado. E aí, se eles não fazem, né, você pergunta, olha filho, você quer ser como é que você acha que você deve obedecer a palavra de Deus? Então, ao longo da nossa vida, o que alguns chamavam antigamente deste santo discurso, da lei do Senhor sendo
né, observado e praticado nos detalhes da vida, no dia a dia. E desde né, mais terna idade. Por que esperar 5, 6, 10 anos para eles começarem a aprender? Tem que aprender do início. Perfeito. Porque eles estão desenvolvendo hábitos desde o início. Perfeito. Se eles desenvolvem hábitos maus, a gente vai ter que ter um trabalho dobricado para tirar tudo aquilo da vida, né? E recomeçar com hábitos bons. Aquele, né, desabituação vai ser muito mais difícil. É muito mais sábio e fácil começar do zero, né, no caminho do Senhor. Isso eu acho muito prático, muito importante para a gente entender. Olha, esse caminho de manual, né, isso aí, de alguma forma, os princípios da palavra de Deus, o que eu vejo muitas pessoas fazendo? Elas têm uma fé sincera em Jesus, elas vão para a igreja, mas elas têm pouco contato com a palavra, pouco contato com a vida prática desses princípios. Então, às vezes, eu não descarto que essas pessoas sejam salvas no sentido de serem, né, fiéis no sentido da fé, elas creem em Jesus para a salvação, tão somente em Jesus, mas parece que elas estão deixando muito de lado aqueles talentos que o próprio Deus coloca para que nós possamos exercitá-los. Então, estão deixando muito de lado e estão perdendo a alegria ali de criar filhos. E aí, de uma forma prática, por exemplo, uma mãe zelosa, piedosa, o que ela precisa fazer dentro da sua rotina para que possa, então, adquirir essa sabedoria, adquirir esse entendimento? O que ela precisa fazer, além de ter uma fé prática em Jesus? Olha, primeiro, eu não sou piedosa, não. Eu estou na luta também. Cada dia eu tenho que primeiro submeter ao Deus mesmo, porque eu também me acordo na carne e tenho que fazer essa limpeza, esse repor, esse tirar e repor. Porque facilmente eu acho que uma das grandes lutas para a mãe, com o mundo em guerra, com as paredes caindo, é ser gentil e bondosa, mais do que tudo, né? Então, assim, eu não consigo, às vezes, ensinar como eu devo ensinar, servir como eu devo ensinar, se eu não estou primeiro vendo que a palavra é verdade mesmo, me alimentar. E quando a gente fala, tem tanto livro hoje em dia, tem livro sem fim, excelente, importante, boa. Mas, assim, eu não sou uma mãe que tem muitas horas de leitura, eu já li tudo, que meu marido tem uma vida de leitura. Mas, assim, eu vou lhe dizer para cada mãe, a prioridade é se alimentar na palavra. Por quê? Porque a palavra é útil para ensino. Quer dizer que quando eu vou ler o livro de Provérbios, ele fala palavras persuasivas, ele dá um contexto perfeito da linguagem, como ensinar um filho. E assim, a verdade é que a gente tem esse filho por perto tão pouco tempo, então vale qualquer sacrifício que temos de poder estar juntos. Assim, os anos voaram, não foi com nossos. E eu fico assim, rapaz, era para falar isso. E eu, graças a Deus pelo WhatsApp, que eu ainda acordo e falo, lembra disso. Mas assim, a gente vê rapidamente que a fonte não vem de nós. Tem dia que a gente tá zero, vazia. Eu só cai, ok, Deus fala isso, vamos. Deus fala isso, é bom, vamos falar assim. Vamos. E começa a limpar a mente com a vida abundante que Deus ensina, né? Não é que a gente tem nada para ensinar isso hoje, mas a palavra é útil. E é a nossa fonte, é a nossa vida. E a gente vira mais e mais dependente cada dia na palavra para se alimentar. Verdade. Eu estava pensando como é fácil a gente perder o foco daquilo que a gente precisa fazer. Né? Como é fácil a gente achar que é tudo sobre nós e quando o nosso filho nos afronta, a gente se sentir magoada e afrontada, né? Como se fosse algo pessoal a nós, e esquecer que ele é um pecador e que ele vai pecar e o pecado dele é primeiro contra um Deus santo. Então, essa questão da alimentação, né? Às vezes a gente... Acho que é uma luta para todo mundo nesse mundo de tanto corre-corre, numa rotina tão intensa, de a gente priorizar o reino de Deus, né? Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. A gente muitas vezes acha que essa luta a gente vai ganhar pela força do nosso braço. Isso. Mas, como você começou esse momento de conversa falando, né? Não, se for depender de mim, não teria criado nenhum, quanto mais 7.
é somente pela graça de Deus, e a gente precisa realmente, independente da quantidade de coisas que a gente tem para fazer no dia, né, priorizar esse momento com Deus, para que a gente possa se alimentar, para que Deus possa nos lembrar do porquê que eu estou aqui, o que é que eu tenho que fazer, qual é a minha missão mesmo, quem são esses aqui que estão na minha frente, né, para que eu possa e não ser instrumento na nossa cabeça, na nossa mente, nos nossos sentimentos, né, porque nosso lógico está totalmente destruída. E a palavra, então, assim... com os meninos, não, mas a palavra fala que é bom, então bora. Mas ensinando eu primeiro, confiando nisso, né? Não na lógica do dia, porque eu vou alimentar, ser preguiçosa, vou alimentar tudo que é da carne é fácil, né? E tudo que a gente tem que... E termina tendo uma vida difícil, né? Decisões fáceis, uma vida difícil. Uma decisão fácil da carne, a vida termina se tornando complicada porque desobedece a Deus, então traz infortuitos contra a nossa própria vida. Tu ia dizer alguma coisa? Ia dizer ainda, porque às vezes a gente fica, eu tinha feito a pergunta anterior, né, sobre obediência, e todos os pais, eles querem ter filhos obedientes, mas o grande desafio não é antes de ter filhos obedientes, é ser obediente, né, pastor Douglas estava falando isso, nós fazermos isso, olharmos para a palavra de Deus e não acharmos que temos plano melhor, ou que aquelas vozes parecem fazer mais sentido do que aquilo, porque a nossa justiça é trapa de imundícia, o nosso coração é enganoso. Então, os pais que querem ter filhos obedientes, primeiro precisam ser pais obedientes. Olhar a palavra de Deus, entender que é ali que está o meu manual de regra de fé e prática. Então, o meu senso de justiça, ele tem que se encaixar ali, porque o senso de justiça de Deus é que deve guiar o meu coração, o meu senso de verdade e o meu senso de justiça. Sim. Muito importante, né? Porque só tem essas duas opções no mundo inteiro. Os padrões de Deus ou os padrões do Criador, qualquer que seja. Um homem muito inteligente, que escreve muitos livros, mas ele ainda é um homem, né? Não compara com o Criador dos céus e a terra em termos de disciplina e discipulado dos nossos filhos. O senhor falou sobre como conduzir os filhos a entender o que é amor e como se manifesta esse amor, por exemplo, na vida de alguém que está chegando, né, para ser, de alguma forma, acolhido com hospitalidade na casa de vocês. Eu lembro de todas as vezes que eu fui na casa de vocês, né, a gente comeu uma carne, ou comeu uma torta de maçã, que é perfeita, feita por Lia. Quem vai no Sólido da Glória, no Café Sólido da Glória, sabe disso. E aí eu lembro que todas as vezes os meninos se levantam, então vêm até a porta e cumprimentam você, olham no olho, perguntam como vocês estão. E o senhor está dizendo, nós ensinamos isso, cobramos isso deles, porque essa é uma manifestação inicial de amor. Se eu me importo com o outro. E aí C.S. Lewis dizia assim, uma coisa interessante, ele dizia: trate as pessoas como se você amasse e logo você vai perceber que você passou a amar elas, de fato. E o amor não é atenção e serviço, ação massiva em direção do favor do outro. Não para ganhar alguma coisa, né? Se bem que quem ama ganha muito, mas para entregar esse prêmio do amor para a pessoa. E aí isso me marcou muito porque eu consegui, quando o senhor falou, eu consegui ver essa atitude prática, que é talvez, digamos assim, pontual. É o início de uma jornada de conversa com alguém que vai chegar na casa de vocês. Então, cumprimentar todos, faziam fila, os 7. Então, você sai cumprimentando, parece time de futebol, né? Sai cumprimentando depois do hino nacional ali, ou então do hino da Champions. Então, você sai cumprimentando, olhando no olho e perguntando como é que você está, se você precisa de alguma coisa, onde é que você vai sentar, o que é que você quer beber. Então, essa atenção dentro de casa é uma prática de uma marca de um fruto do Espírito, que é a hospitalidade. É uma marca do amor, digamos assim. E eu fico pensando, como é que nós podemos nos exercitar nesse amor para com nossos filhos? A primeira resposta que vem é essa obediência, ou seja, para eu frutificar na vida dos meus filhos e demonstrar amor para eles, eu preciso ser obediente a Deus e frutificar esse amor para transbordar neles. Ao mesmo tempo, eu vou precisar conversar constantemente com eles, né? Essas conversas constantes é que me possibilitam as exortações, a lapidação, o refinamento, para que eles se tornem um diamante. Eu recebo eles como diamante bruto, né? O DNA de Adão, então eu vou transformar aquele DNA no DNA de Cristo por meio da palavra, enxertando a palavra, inculcando a palavra no coração deles, e eles vão ser lapidados ali como diamantes, vão ficar cada vez mais cristalinos, mais belos, mas ao mesmo tempo, para que eu faça isso, eu preciso ter muito estreitamento de relação, e isso vem com conversas. Como é que é conversar com os filhos de vocês? Como é que foi essa jornada? Você falou sobre, poxa, eu sinto que o tempo passou muito rápido, então tem coisas que eu gostaria de continuar falando, e Darius, né, já tem 21 anos, já mora fora de casa, voltou para os Estados Unidos, está morando lá. Então, como é que é essa jornada? E vocês olham para Silas hoje e dizem, eu quero ter mais pontes de conversas com Silas, talvez. Como é que funciona isso?
Deixa eu falar uma história rapidinho, que eu estava rindo agora, lembrando. A gente falou que acabou de sair a terceira agora, Tyrus. E a gente, antes de ele foi embora, a gente estava indo para uma festa e a gente estava no carro, o Douglas não estava lá, e eu comecei o discurso. A gente está indo para uma festa e eu fiz o Google Tradutor até agora, porque eu falava assim, it's not about you. Aqui está escrito, não é sobre você. Essa festa não é para você. Serve quando você vê a oportunidade. E eu comecei, tá indo, né? Tá indo para casa desse amigo. Lembra, não é você primeiro, serve os outros. E Tyrus disse, mãe, para. Já que eu vou embora, tu me deixa eu fazer essa palestra até chegar lá. E ele fez assim, e ele deu. Tudo que eu falo antes de chegar na casa da pessoa, assim, ele fala, foi certo, mãe, ganhei nota, passou, porque eu aprendi o que dizer chegar na casa dos outros. Mas é isso. E na volta, é o quê? Silas, você falou com quem? Você serviu, como é que você serviu alguém hoje? Essas coisas parecem doidas, tão simples. Mas, assim, é uma forma de pensar. Porque não é que você já chegou na casa de alguém, uma pessoa, e ninguém pergunta uma coisa de você, a sua vida. Porque quando a gente tem um microfone aqui, eu vou falar de quê? Eu vou falar de mim. Quando eu abrir a boca, eu vou falar de quê? Então, naturalmente é isso. Então, o menino tem que aprender. Serve, pensa no outro. E é diário. Todo dia após dia, né? Essa foi só... Isso vai ajudar eles quando eles casam também, para já estar pronto para, né, saber como ouvir, como conversar, né? Mas isso exatamente que Deuteronômio fala, né? Que nós temos esse dever de ensinar eles todos os dias para amará, né? Pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, indo para uma festa, né, cuidando dos animais, né, quando os visitantes chegam em casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Então esse santo discurso, né, esse santo ensino tem que ser mesclado com a vida em todas as áreas, né? Agora, também nós temos aquele ponto fixo todos os dias, né? Que graças a Deus se tornou um hábito em nossas vidas. Eu acho que é um hábito que toda família cristã deve ter. E isso ensina os filhos, né? O hábito é de cultuar, né, diariamente o Senhor juntos, coletivamente, né? Se puder. Culto doméstico, até, né? O pai, mãe, né? Filhos juntos, orando, né? Talvez cantando, lendo uma passagem, meditando sobre aquilo. A partir dali, saem muitas conversas boas, saudáveis. Às vezes nós temos, né, um momento de 30 minutos só de né, puxar um assunto que surgiu do texto. Né? Uma aplicação que, como pais, nós entendemos um pouco melhor, então nós queremos ensinar eles. Então, inicia a partir dali, mas não termina ali. Aí o resto do dia, nós estamos, né, revendo, lembrando e conversando tudo de uma perspectiva bíblica sobre a vida, nos detalhes da vida. Eu acho que a gente esquece isso muitas vezes. É nos detalhes, de maneira que a gente limpa alguma coisa, de maneira que a gente conversa com os irmãos. Olha, isso, nós temos muitas oportunidades no nosso caso, né? 7, imagina, homens, a oportunidade de falar sobre como falar a verdade em amor. Nós temos muita oportunidade, muitas falhas, claramente. Então, olha, como é que você pode dizer aquilo de uma outra forma? Né? De lembrar, de conversar sobre aqueles princípios durante o dia. Isso é muito importante para fazer. Os meninos, 3 estão nos Estados Unidos. Quando o primeiro chegou, que foi número 2, que foi o primeiro, ele chegou e ganhou um carro. Fantástico, não sei o quê. Agora, o mais velho foi depois, ele chegou e ele está trabalhando. E é de bicicleta para trabalhar, está trabalhando. A terceira chegou, ganhou o quê? Um carro. Então, o primeiro ficou assim, como é? Eu tô aqui esse tempo todo trabalhando, eu não ganhei. Eu disse, filho, não foi bom aprender que a vida não é justa com biscoito quando tu tinha 2 anos, 3 anos, porque a gente ria, e foi leve para ele. Porque eu falo assim, tudo que você está aprendendo, essas pequenas coisas, vai ser mais pesado, vai ser grande
a briga não vai ser sobre R$5, vai ser sobre 50, vai ser sobre 500, vai ser sobre 5.000. E aí esse caráter que você está lutando para criar, como você falou, hábitos, eles são muito mais leves de ensinar pequenininho, porque mais velho fica muito mais pesado, né? Mas é leve quando a gente já tem esse hábito criado, né? E depois desses hábitos sendo cuidados, de conversas santas, né? Com sua mãe, seu pai. Ontem aconteceu um fruto disto. Darius agora tem 20 anos, né? E ele está gostando de uma menina cristã, né? Tal, na família. E ele tem dúvidas, né? Como é que, né? Será que eu avanço? Eu não sei, tal, né? E, quer dizer, ele veio para o pai para entender e buscou, né, algum tipo de conselho. Agora, eu não estou ali, né? Mas, né, nós podíamos tentar dar um conselho de sabedoria para ele. Eu falei assim para ele: olha, filho, se uma menina, não pensa só neste momento, né? Pensa nos seus 80 anos. Pensa que você tem filhos ou netos já. Não pensa só neste exato momento, né? Numa pequena fraqueza talvez você vê. Pensa no cosmovisão da família. Pensa nos recursos teológicos que esta menina, eles são bons ou não. Esses são frutos que você deve considerar, filho, quando você está analisando a situação. Não vai com, será que eu posso namorar alguém que é mais bonito? Essas coisas são passageiras e pensa no longo prazo. Este tipo de pessoa seria, né, sólido. Então, quer dizer, um menino provavelmente não vai pensar naquelas coisas naquele momento de 20 anos. Ele vai pensar momentaneamente. Então, de ele chegar para mim, eu não sei se foi um bom conselho ou não, mas eu acho que tem alguma sabedoria ali que eu podia passar. Ele falou: é isso mesmo, muito obrigado, pai. Assim, né? Então, os frutos destas pequenas conversas, eles podem até abençoar nossos filhos para uma vida inteira, né? E como vocês disseram no começo, abençoar gerações, né? Porque se vocês frutificaram na vida dos filhos de vocês e eles seguem essas instruções, então eles vão ter filhos, e aí os filhos dos filhos, e uma geração inteira lá na frente vai dizer assim: olha, sou muito grato ao meu bisavô Douglas, porque ele instruiu meu pai e meus 6 tios, né, a seguirem esses princípios firmes. Então, lá na frente alguém vai estar firme, vai estar talvez plantando uma escola e talvez sendo juiz, ou presidente dos Estados Unidos, ou governador, ou médico, ou dono de um hospital, ou plantador de igrejas, e ele vai poder dizer assim: tá, minha raiz está lá, meu bisavô, meu tataravô. Então isso é muito marcante também. Eu queria falar um pouquinho, você centraram nessa questão do namoro, eu quero entrar nesse assunto, mas antes de entrar nesse assunto, sobre a orientação, né, que vocês dão aos meninos sobre o namoro, eu queria entrar no assunto masculinidade. Né? Você falou assim: são 7 filhos homens, então a gente precisa, né, tratar a questão de falar, então tem muitas oportunidades com isso. Mas a masculinidade hoje ela está em xeque, ela tem sido alvo de muitos ataques de Satanás. E como é criar filhos masculinos, filhos que refletem uma masculinidade bíblica? Quais são os elementos que vocês entendem como essenciais para trilhar realmente esse caminho? Uau, é uma grande pergunta, né? Importante, né? Certamente, né? O homem ideal é Cristo. Então, nós sempre queremos iniciar ali, com a vida perfeita de Cristo, como Ele era. Um verdadeiro homem age, né, como Cristo. Amor sacrificial, disciplina e adoração em primeiro lugar. Um verdadeiro homem, ele adora o Pai. Ele prioriza o reino do Senhor. Então, essas são, assim, as características espirituais. Aí, em termos né, da vocação, em termos de ser homem e não mulher, né, Deus colocou Adão ali no jardim para cultivar e guardar. Esse é um texto muito importante, né? Para Deus fez o homem primeiro. Então, essa é a ideia de liderança federal, de entender que liderança, né, significa que você é responsável. Este tem sido talvez uma das coisas mais importantes que eu aprendi sobre masculinidade com a palavra de Deus, com outros homens fiéis me ensinando também, que eu queria passar para meus filhos. Isso, masculinidade, filho, é basicamente resumido com isso. Responsabilidade. Você vai ser responsável
para o seu environment, né? Seu ambiente. Então, isso começa ali em casa. Você tem 7 irmãos, 6 irmãos. Então, como é que eles estão? Eles estão bem? Se não, você, em parte, é responsável por aquilo. Claro que os pais estão responsáveis, os líderes da igreja são responsáveis, né? Mas, no contexto imediato, você é responsável para gerar um ambiente de amor, né? Um ambiente agradável, cheio de paz e alegria. Estas são nossas responsabilidades. Nós não podemos culpar as outras pessoas, culpar o governo. Nós temos que tirar o trave de nossos olhos, reconhecer nossas falhas e não só preocupar com nossas vidas. Nós somos responsáveis por aquilo aonde Deus colocou a gente. E no futuro casamento, você é responsável então por aquele casamento. Você é responsável por aqueles seus filhos. Então, este tem sido um foco muito importante para nós em termos de responsabilidade, em termos de ensinar sobre masculinidade bíblica. Perfeito. E Lia? Eu acho que somos uma boa equipe, porque Douglas sempre traz a parte mais importante, lógica, cosmovisão, e ele está aqui sempre. Mas eu tô lá em casa, na mesa, nesse lugar, então, para mim, facilmente eu chego aqui na dia a dia de vida real. Então, uma coisa que eu falo direto para eles, assim, você tem que ficar comigo. Silas, você não vai com os irmãos hoje, porque você ainda precisa de mãe. Você ainda precisa de correção, né? Correction. Você ainda precisa que eu lhe ensine de ter discernimento nessa situação, porque você não está pensando no que está certo, no que está errado, né? Então, assim, aí você começa a ver eles quer ser líder, quer iniciar, quer assumir, quer ser homem. E você, como mãe, tem que dar a oportunidade disso, mas ensina. E quando cada um chegou um pouco mais velho, você viu eles testando, provando ser homem, né? E a luta grande que a gente tem é que tudo que tem no mundo é completamente contrário ao que a gente acredita da palavra, né? Homens no mundo, com essa luta de pornografia, que a gente não pode nem... tem que falar, é homens seguindo mulheres. Totalmente contrário à palavra, os homens lidando, né? Então, assim, nós estamos numa batalha que tudo que eles vão ver, a gente tem que filtrar, peneirar com a palavra. Tudo, tudo. Como é ser homem? Tudo. Como é para ser servo? Como é... Então, parece que a luta não é nova. Eclesiastes, né? Não tem nada novo embaixo do sol. Mas a gente tem que estar alerta, porque eu acho que a gente vivia muito na cinza por bom tempo. Moralidade estava em volta da gente. E hoje em dia nós somos confrontados bem na cara, assim, que tem que assumir a decisão, tem que assumir nossa posição, diferente que talvez uns 20 anos atrás, que era fácil ser homem, né? E hoje em dia... A luta é grande. E eu acho que é um privilégio entre a família. E eu falo para os meninos, nunca meus 7 filhos iam escolher a ser amigos. Se levava para uma festa, nunca esses 7 iam juntar. Porque são tão diferentes, cada personalidade é diferente. Mas eu falo, Deus criou os melhores amizades para você, para o resto da vida. Então, hoje em dia, eu falo, Zen, você já falou com o Solin? Amigo, você falou com ele? Então, entre eles têm essa oportunidade, especialmente como pai ou líder do grupo, de encorajar, de a contabilidade um com o outro, né? Que a família grande tem, que é incrível. Um cai, você vai para onde? Vem para a família. E contabilidade, você quer dizer, eu acho que é prestação de contas, né? Isso. A palavra em português seria diferente. Poder prestar contas pro irmão e poder cuidar do irmão. Uma riqueza na família que a gente tem, que eu nunca esperava. Essas amizades também, né? Sim, sim. É uma riqueza, né? Grande de ter essas amizades. E ali aonde você treina eles para casamento. Eles têm que aprender a amar sacrificialmente ali. E aquele amor sacrificial desenvolve esses relacionamentos. Aí você se torna uma coisa bela e mais forte. Porque nós tivemos lutas, né? Até com o nosso filho maior em várias áreas. E foi muito assim incrível para ver, né, o rede de apoio que Cristo implantou ali, né? Primeiro o pai, conciliando, né, diariamente, a mãe ali ao lado, tal. Mas cada irmão, nós tivemos dias que ele não queria sair da cama porque ele estava
deprimido, não sei o quê. E a gente fala, não, nós vamos te pegar. E fisicamente, eu não tinha força física para levantar ele mais. Porque o Saulo já passou assim, essa força física. E todos nós entramos lá no quarto e falamos, não, você não vai neste caminho, não. Nós vamos te levantar. E meus outros 6 filhos pegaram nele. E ele ficava bravo às vezes, mas logo aquele bravura passou e ele entendeu. Uau, que rede de apoio. Aí você, né, em outros cantos, além da casa, ele foi para a igreja. E tinha um pastor confrontando ele. Tinha um presbítero confrontando ele. Tinha outros irmãos confrontando ele em amor para o crescimento. Então, olha a bênção e a rede de proteção de uma família que tenta, com simplicidade, seguir a palavra de Deus. E uma igreja que tenta fazer. Porque a nossa luta contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás é grande. Então, nós precisamos de todos esses ferramentas que Deus tem providenciado, né, baseado no Evangelho, para nós executar. E é uma coisa muito poderosa quando... Deus provendo tudo o que vocês precisam. Né? E absolutamente tudo, veja, algo que talvez vocês nem pensar, né? Não tiveram nem pensado, não tivessem nem na trilha de pensamento, algo que vocês nem tivessem pedido, mas a Bíblia diz isso, né? Deus nos dá além daquilo que a gente pede, eu imagino. Né? Exatamente isso, bênção. Eu queria perguntar para vocês, né? Qual foi o maior desafio na criação de filhos? Talvez uma situação em que vocês se lembram, que vocês tiveram que passar, ou... Isso é fácil para mim, porque então, vamos lá. vem um filho e logo você vê como você tá egoísta. Eu quero dormir, eu quero sentar para comer e você vai ter que servir. Então, assim, é diário um remédio de engolir, de não sei. Não é mais sobre mim, agora é sobre ele, né? Sobre servir. Fácil essa parte, né? E humilhante, né? Porque... como você falou, acho que a gente não tem luta não, mas o porco é porco, filho assim, precisa de Cristo, precisa se arrepender. Então você vai no supermercado, claro que aconteceu comigo, claro que aconteceu com cada um, essas provas, né, que a gente volta para casa e chora, e a disciplina, e assim, não é nada novo não, é a mesma luta. É verdade. Sim, né, os desafios, eu acho que isso que Lia salientou, né, que nossos próprios falhas, eu acho que é o parte talvez mais difícil, porque enquanto nós estamos orientando e disciplinando aquele voz de Deus interior, né, o Espírito Santo, olha, está mostrando, eu sou a pessoa falha, eu faço aquela mesma desobediência, né, aqueles mesmos pecados no meu próprio coração, então, cada vez que eu estou instruindo eles, o que é difícil é que eu tenho que me enxergar também, né? E eu sei. Agora, isso gera paciência em mim, né? Paro com eles, porque, olha, aquilo que eles fazem não é nada sobrenatural. É o mesmo tipo de coisa que eu faço, né? É a mesma luta que eles têm, é aquela luta que eu tenho. Então, esse é um desafio grande, nosso próprio pecaminosidade. Mas é claro que é difícil quando seus filhos não ouvem tua voz, né? Quando eles desobedecem, né? Até fazem coisas que são, né, aparentemente escandalosas, sabe? Esses são momentos muito traumáticos na nossa vida. Então, nós não queremos passar a imagem que, se nós temos oração, culto doméstico, que uma boa igreja, que tudo vai estar perfeito em nossas vidas. A luta é constante, é grande, e Deus vai, né, trazer provações para nós. Né? A vida para a cidade celestial vai ser cheio de buracos e momentos difíceis. E nós vamos experimentar isso com nossos filhos. A importância de ter uma igreja também ao seu lado, né, para te apoiar, te encorajar, e a gente continua na caminhada, né? Uma jornada de crescimento, de lapidação, né, de aperfeiçoamento. Sim. E piedade é isso, né? Crescimento na fé, usar os talentos do Senhor e ser lapidado. Eu lembro de uma palestra que o senhor deu em 2020 no CT. Para quem não sabe, a Ecoprime realiza um evento anual chamado Centro de Treinamento para Pais Cristãos, pela compreensão que nós temos de que nós estamos em guerra com as ideologias do mundo. Precisamos, então, aprender, adquirir conhecimento e sabedoria sobre criação de filhos. E aí vocês estavam lá, né, no primeiro CT, em 2020, nós da pandemia lá. Já tivemos 4 CTs, né? 2023 acabou de acontecer em setembro. 2024, inclusive, você pode se inscrever, vai estar o link na descrição aqui do vídeo. Ecoprime com 26.com.br/CT, já tem os ingressos à venda para o de 2024, 21 de setembro. E aí o senhor estava no primeiro CT 2020 e o senhor palestrou assim, pegando o gancho do que ele falou.
Nossos filhos precisam de Cristo. E o Senhor disse, o maior favor que eu recebi na minha vida, na minha educação, como filho, foi o meu pai dizer para mim que eu era pecador e que eu precisava de Cristo. E aí eu olho para isso e penso, a gente como pai, no desafio que a gente tem na criação dos filhos eu olho para os meus filhos e eu preciso mostrar para eles que eles são pecadores e precisam de Cristo para adquirirem salvação e aperfeiçoamento, que é mortificar o pecado e crescer nas virtudes de Jesus, imitando Jesus. A gente já falou sobre isso aqui. Esse é o alvo. E ao mesmo tempo a gente olha para nós mesmos e diz assim, caramba, eu sou necessitado desesperadamente de Cristo. Inclusive para exortar o meu filho. Olha que faca de 2 gumes, que espada de dois gumes. Corta o meu filho para curá-lo, no sentido de lapidar ele, e corta a mim mesmo para me lapidar também. E eu ia perguntar isso. Na jornada de criação de filhos, 21 anos que vocês são pais. É um pouco mais de casados, mas 21 anos que vocês são pais. O Lia e a Douglas hoje são muito mais piedosos e maduros do que a Lia e a Douglas de 21 anos atrás. Faz sentido isso, pensar dessa forma ou não? Talvez a gente não enxergue isso em nós, né? Mas certamente, né, eu acho que... Mas a lapidação vindo desses 21 anos, exato, a disciplina diária. Como o Lia disse, tem que acordar eu nem sabia cedo. que eu era egoísta. Sim. Talvez. Sim. Então... E hoje muitos dias ela acorda 5 horas de manhã, com dor, né? Isso é algo que ela vive com dor. Quer dizer, ela tinha que fazer todo esse serviço todos os dias com um dor corporal muito intenso. Então, esta dedicação, porque aquele alvo é importante. Devoção é isso, né? Você segue um causa, né, razão que é legítimo, apesar das dificuldades. E isso cria crescimento em nós, com certeza. Apesar que nós não enxergamos isso em nós mesmos. Não parece que nós somos mais santos para nós, né? Mas, certamente, a vida familiar, ele vai te ensinar muitas coisas. Humildade, dependência em Deus. Né? Essas coisas são criadas ali inescapavelmente. Que riqueza. E o privilégio de conhecer o evangelho puro mesmo, porque o evangelho que a gente ensina para os meninos não é uma oração que eles vão fazer e pronto. É diariamente todos nós em casa precisamos de Cristo. O evangelho é o gosto que tem todo dia em casa, não é uma coisa, não é uma oração, não é porque ir para a igreja. E assim, em casa também, não é porque você é filho de missionário, você não é especial, você precisa de Cristo, todos nós, todo dia. Então, se achar que mais santo, não, nada, somos mais e mais dependentes de que precisa de colocar a palavra pura na cabeça todo dia para sobreviver. Perfeito. E a palavra é a nossa regra de fé e prática, é o nosso manual de criação de filhos, mas teve algum livro que vocês, de alguma forma, beberam? Né? Talvez pode ser uma perspectiva diferente para ambos, né? Diferente para Lia do que para Douglas, mas algum livro que você disse assim, isso aqui mudou a minha forma de enxergar filhos, de enxergar a criação de filhos. Teve algum livro que foi um divisor de águas nesse sentido? Algum curso, alguma coisa que vocês aprenderam muito, alguma palestra? Que fez assim, opa, eu nunca tinha pensado dessa forma e mudou, a rotina da minha casa mudou por causa disso, por exemplo. Certamente, a leitura tem sido importante para nós e toda essa área de aconselhamento bíblico certamente tem ajudado muito, né? Porque tem vários artigos por pastores e teólogos, né, nessas áreas todas, então isso tem sido um fonte muito rico. Mas, em termos de livros, eu acho aquele livro de Ted Tripp, Pastoreando o Coração do Teu Filho. Coração da Criança aqui pro Brasil. Pastoreando o Coração da Criança. Tá, obrigado. Ted Tripp. Estava com a gente, inclusive, no CT. Né? Excelente, assim, de entender que não é só os hábitos externos, mas de inculcar isso no coração e de ajudar eles a entender como a alma deles, o psique, a razão deles funciona, de entender um pouco mais profundamente. Então, nós não precisamos tanto de psicologia, mas nós precisamos de uma profunda análise bíblica da alma do ser humano, como isso funciona. E a Bíblia ensina isso para a gente. Então, aquele livro, ele abre isto para nós bem claramente. Né? É um livro fino, é um livro incrível. Você pode adquirir esse livro facilmente. Certo, eu acho isso tem sido importante. E os livros assim mais práticos de Douglas Wilson sobre masculinidade, né, futuros homens, fidelidade, o marido federal. Esses livros, eles colocam em cima do homem aquela responsabilidade, né, de amar e cuidar da família de uma maneira tão forte que eu não vi em outras leituras.
ênfase no homem ser um líder de Deus. Assim, isso tem sido muito importante. E como eu tenho 7 filhos, eu tenho tentado buscar este tipo de leitura e entendimento melhor. Então, isso tem sido um livro... Deixa eu pegar 2 exemplos aqui para repetir, pessoal. Instruindo o Coração da Criança é o segundo livro. O que o pastor Douglas mencionou é o Pastoreando o Coração da Criança, que é o primeiro, mas vale a pena você comprar os 2, eu já compro o combo. Ted e Margie Tripp, que é a esposa dele, né? Instruindo o Coração da Criança é esse, e o Pastoreando o Coração da Criança. E o de Douglas Wilson é essa coleção aqui. Douglas Wilson, da Cleary, Reformando o Casamento, um livro maravilhoso de casamento, A Vida Conjugal Conforme o Evangelho, Fidelidade. Isso aqui é mais dirigido para os maridos, né? Ele até diz isso no começo do livro, que se a esposa tiver que ler acompanhado do marido, mas é especialmente para o marido, como ser um marido de uma só mulher, Ideia de Fidelidade, e tantos outros, Futuros Homens e outros. Douglas Wilson, que também teve com a gente no CT 2022. Ted Tripp foi 2021 e 2023, esse ano, e Douglas Wilson 2022. E a gente está tentando trazer mais alguns outros aí, Paul David Tripp e outras pessoas. Mas bom livro, hein? Boa indicação. Você não bebia dessas fontes, beba. E Lia? Olha, talvez eu vou encorajar muita mãe hoje em dia. Quando eu falo assim, eu sou muito boa de leitura ou não. Porque eu estou tentando de dar minha vida para os meninos para que eles podem ler agora. É minha alvo. Eu tenho um marido que ele me ensina muito. Quando ele está lendo um livro, ele me dá livro ambulante, né? Ele dá umas dicas. Mas eu estava lembrando agora um de Ted Tripp, o irmão. Paul Tripp. Paul Tripp. Paul Tripp. Desafio aos Pais. 14 Desafios aos Pais. Eu lembro uma coisa nesse livro que foi excelente para mim. Eu estava de férias e eu consegui ler esse livro quando ele está falando sobre... Muitas vezes a gente bota tudo em pecado. Isso é pecado, que é a luta diária, né? Mas também ele aponta nesse livro como não acaba aí. E ele dá um exemplo que quando você chega em casa e a mãe está com as compras no braço e os meninos estão sentados lá e ninguém levanta para ajudar. Talvez não foi algo pecaminoso de propósito, mas uma falta de caráter. Que eu fico, rapaz, então a gente é mãe para o resto da vida de ensinar, porque não tem fim de ensinar caráter a seu filho, né? Então, eu lembro, esse livro me deu uma chocada também. Mas, assim, nunca vou acabar de dizer isso, mas o livro que é mais importante, se você tem tempo para ler, só uma coisa tem que estar na palavra. Porque o livro de Provérbios é tão prático no dia a dia que, assim... Além de ter se você tem um grupo de leitura, não sei o quê, é ótimo, eu acho que é importante essas horas, mas assim, às vezes mães com filho pequeno, você está com essa desgaste, né? Não tem tempo para muitas leitoras, não pode faltar abrir a Bíblia e busca o Senhor para teu caminho. Assim, eu falo bem firme na escolha, pega a palavra, se tem tempo. Perfeito. Então, Desafio aos Pais do Paul David Tripp, mas esqueça tudo e leia a palavra. E para tu, Mo, qual é o livro mais marcante assim, e talvez um divisor de águas até agora? Porque tem tanta literatura boa. Para mim foi o Família Guiada pela Fé, de Voddie Baucham. Voddie Baucham Jr., Família Guiada pela Fé. Foi um livro incrível e que me trouxe uma perspectiva não só de criação de filhos, mas também de educação cristã. Perfeito. Foi um livro que marcou muito para mim, porque foi a primeira vez que eu li sobre isso. Né? E alguma consideração final para a gente ir para o finalmente? Olha, tem sido um privilégio, um prazer para nós participar aqui. Nós somos os todos sábios, né? Claramente, nós somos pequenos servos de Deus e se nós temos alguma coisa para finalizar, né? É confiar no Senhor Jesus Cristo, confiar na palavra dele, ama sua igreja local e serve seu Deus, a sua família. Eu acho que isso é um receito simples. Isso não precisa um PhD para criar filhos. Precisa o temor do Senhor. É simples nesse sentido. A gente vê muita leitura, etc. Mas é só isso. É obediência e amar o Senhor. Amém. E é para ter mais um filho. Tenham filhos. Vai se arrepender e não tem, mas não vai se arrepender de ter mais um, não. Que bênção, que bênção. Gente, então estamos chegando ao final do nosso Primecast, nessa versão vídeo agora, no canal do YouTube. Os cortes vão para as outras redes sociais também.
vai estar no Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud. Você vai encontrar vários outros episódios que a Andressa grava semanalmente. De vez em quando eu apareço também por lá. Mas agora, nessa versão vídeo, a gente vai estar também agregando a sua vida. Então, se você não compartilhou esse vídeo, por favor, não seja egoísta. Compartilhe com as pessoas. Eu fui muito edificado. Obrigado, pastor Douglas e Lia. Vocês são pequenos servos de Cristo, mas grandemente usados por Deus. Sabem disso? Pelo menos nas nossas vidas tem sido assim. Espero que vocês tenham gostado também. E aí, bom? Também, obrigada por terem vindo, se organizado, né, para estarem aqui conosco. Foi bênção. Deus continue abençoando, capacitando, né, e usando vocês. Amém. Quando o pastor tá no recinto, a gente pede oração, né? Vamos orar junto. Fecha os seus olhos aí. Vamos orar, pastor? O senhor ora? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por este tempo maravilhoso ao redor da Tua Palavra, meditando nos princípios que o Senhor tem passado para cada um de nós. Obrigado por essa palavra tão aberta. Obrigado pela liberdade de ler, de pregar, de entender. E, Senhor, ajuda-nos a aplicar isso também em nossas vidas diárias, com nossas famílias. Abençoa, Senhor, Tua igreja, abençoa as famílias, Teus servos, que eles conseguem, sim, que nós todos, neste grande desafio de criar famílias para a glória do Teu santo nome, que o Senhor nos auxilia, que nós possamos ser dependentes sempre do Teu Espírito Santo e alegres também por causa do Evangelho. Perdoa nossos tantos falhas na criação dos nossos filhos e ajuda-nos, cada família que está aqui ouvindo esta conversa, que o Senhor seja presente com cada um e que o Senhor abençoe cada família e que a família da noiva de Cristo, a família da Tua igreja, que nós crescemos para ser aquele sal e luz neste mundo, que nossos filhos e nossas famílias possam ser uma bênção para este país e para aonde o Senhor nos mandar. Abençoa, Senhor, esta escola EcoPrime, que os nossos filhos da Aliança, que eles conseguem chegar aqui e aprender ciência, matemática, história, tudo debaixo do governo, da soberania e da presença do Senhor em todos os assuntos, para o louvor do Teu santo nome. Obrigado mais uma vez por esses privilégios, estas oportunidades, este país livre onde a gente mora. Nós pedimos que isso possa continuar e que nós podemos te servir em todas essas áreas. Isso que nós pedimos, Senhor. Tua glória, o avanço do Teu reino e o evangelho em nossas vidas e nossas famílias, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Eu tenho alguns pedidos finais. Siga a Escola EcoPrime no Instagram. Então, Escola, tudo junto, EcoPrime com 2 Cs no Instagram. Andressa EcoPrime, você vai ter conteúdo de criação de filhos todos os dias. Gabriel CBO, conteúdo de casamento todos os dias lá no Instagram. Projeto Só Lhe Deu Glória e Café Só Lhe Deu Glória, tá? Então siga essas páginas no Instagram, se inscreve aqui no canal da EcoPrime, clique em gostei e compartilha. Deus abençoe abundantemente sua vida. Muito obrigado, pastor Douglas e Lia. Deus abençoe vocês também. Amém. Amém. Obrigado, Marcos.